Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Sou o César. Simbora rodar aqui uma partida modelo. E o nosso jogador aqui, Paul Murphy. Vamos aprender com o Murphy aqui. Ele está de brancas. Murphy fala muito sobre os princípios modernos do xadrez. Ele é um dos precursores, ou seja, valoriza o tempo de desenvolvimento, o domínio no centro do tabuleiro e sempre que puder fazer jogadas ativas, faça. Então, nada melhor do que isso para entender o que acontece. Essa partida foi jogada no ano de 1858, então, apesar de fazer muito tempo, ela deixa bem claro o uso correto de conceitos aqui. Então, Murphy aqui está de brancas e ele vem com E4. Era muito jogado E4, né, naquele tempo. Até hoje é uma das aberturas mais jogadas. O adversário dele é Lichtenstein. Joga E5. Temos cavalo F3 atacando o peão de E5. Cavalo C6 defendendo. E aqui bispo C4. Temos aqui uma italiana. Desenvolvimento rápido, preciso, né? Então aqui o branco ele já está apto a fazer o roque no próximo lance. Isso é muito importante para todos os níveis e principalmente para os iniciantes. Roque o quanto antes, segurança do rei, um assunto de extrema importância. E aqui o bispo já está de olho na casa F7. Cavalo aqui desenvolvido apontando para o centro, então está excelente. As pretas aqui também estão ok. E aqui por parte do preto agora vem o lance bispo C5. Mesma coisa, visando desenvolvimento. Murphy aqui então joga o crítico lance B4. Esse B4 aqui, ele é um lance muito auspicioso, ou seja, é um famoso gambito Evans. Veja bem que o branco está ameaçando o bispo, porém o peão de B4 está indefeso. E isso é uma entrega de peão, por isso que é um gambito. A gente entrega um peão a troco de ganhar alguns elementos dinâmicos, e aqui vai ser o desenvolvimento e a luta pelo centro. Aqui o adversário do Murphy entra no gambito, então temos aqui o C3 atacando o peão, ganhando um tempo, e aqui agora tem o lance bispo C5. Tá dentro do book de aberturas ainda, tá tudo certo, mas um pouquinho melhor seria jogar bispo A5, tá? Por quê? Porque o D4, ele vai vir ganhando tempos, e se o bispo estiver em C5, a gente vai ter que salvar uma peça, né? Então isso se torna mais crítico a decisão. Mas vamos ver o que aconteceu na partida, porque isso vai acontecer muito nos jogos de vocês aqui. Então, bispo C5. E aí, por parte... Cara, aqui nós temos muitas variantes. Murphy aqui escolhe o mais seguro, tá? Que é o roque. Poderia aqui também ter imediatamente o D4. E aqui, se D4, nós vamos entrar numa série de complicações e possibilidades. Exemplo, o preto pode tomar o peão de D4. E aí o branco aqui ele entraria já com um tema muito crítico, que seria dama B3, atacando o peão de F7. E aí o branco aqui ele já precisa começar a responder com muita precisão, então, ou seja, cavalo A6, H6, por exemplo, para tentar defender F7 já não é um bom lance, porque o bispo está apontando para aquela casa. Então, dama E7 aqui seria um dos lances, porém essa dama ela não fica muito bem posicionada. E aí aqui a gente tem uma série de possibilidades, mas roque seria a melhor delas aqui. O branco executando o roque e o preto aqui ele está mal desenvolvido. Então toda essa combinação de ataque, desenvolvimento, mas aqui principalmente o gambito visa isso, deixar o branco muito bem desenvolvido. E ele vai conseguir, o preto ele precisa depois lutar contra todas essas ideias de ataque para tentar consolidar a posição. Então, a troco de um ou dois peões, é bem complicado conseguir sobreviver numa posição caótica dessas. Mas vamos lá. Depois de roque, que foi o lance escolhido pelo Murphy, o preto jogou cavalo F6. E este lance de cavalo F6 aqui, ele já é uma leve imprecisão. Porque agora, veja bem,
o branco já tem o roque na partida. Ele está pronto para romper o centro e dominar. Melhor seria, tá? Jogar D6 apoiando esse peão do centro. Para daí poder recuar o bispo num eventual D4. Esse seria o melhor dos lances, tá? Mas claro, vamos ser compreensível em 1858, né? E aqui o jogador buscou um lance aparentemente natural de desenvolvimento, mas esse lance ele já vai implicar em alguns sérios problemas. Porque o que vai acontecer agora? Agora a gente vai ter o lance D4, ele vem com muita força. Por que muita força? Porque justamente agora a gente está questionando o centro e vai se apoderar dele. Em duplas ameaças, a gente está ameaçando o peão de E5 e está ameaçando o bispo. E aí uma resposta tem que ser dada nessa situação. Então fica bem delicado, né? Então aqui, o preto vai jogar E por D4. E aqui o Murphy ele vai recapturar com o peão. E agora eu quero que você preste muita atenção. O centro é todo das brancas, ou seja, temos um domínio total dessas casas aqui. E tudo isso vai começar a provocar uma descoordenação das peças pretas. Ou seja, o preto ele não vai conseguir se organizar e fazer o roque sem que ele conceda alguma peça ou devolva material. E na prática isso é muito difícil de conduzir, tá? Um pouco melhor aqui, tipo, o preto deveria ter priorizado ainda o desenvolvimento em vez de tomar esse peão central. E isso vale muito na partida de vocês. Se você não fez o rock, o adversário já está totalmente desenvolvido, cara, é muito crítico você querer ainda lutar por peões nesse exato momento. A prioridade é o desenvolvimento e a segurança do rei, tá? Porque geralmente isso acaba custando muito caro. Seria melhor... Aqui tem algumas variantes como bispo D6, é uma delas, mas mesmo assim a posição ela segue crítica, porque a gente tem esse contato central. Então, D por E5 aqui, bispo captura, e aí aqui a gente já vai ter esse belo lance que ele está atacando o ponto de F7, né? Novamente aquela debilidade em F7, a combinação, né, com o bispo de C5. E aqui por mais que o preto faça o roque, nós vamos ter esse lance crítico aqui de F4, ele está criando um ataque direto sobre o bispo. E aqui é meio único, bispo D6. E agora vem uma bela combinação, cavalo F7. Esse lance aqui ameaça a dama e tirar o cavalo com descoberto sobre o rei. Então é muito crítico isso aqui. Torre toma F7, bispo por F7, rei F7. E eu quero que preste muita atenção nessa coluna aqui, F, onde a torre, de forma indireta, aqui ela está de olho no rei. E aí isso permite o lance E5, tá? O preto tenta aqui salvar o bispo, né, com C5, dando um cheque. Nós aqui só vamos retirar o rei. E o ponto todo agora é o seguinte. Você tem um cavalo de F6 atacado pelo peão. E o bispo de C5 ele está indefeso. E ele traz esse tema aqui da dama cheque no rei. E captura o bispo. Então, as brancas vão recapturar todo o material com, vamos dizer assim, alguns juros aí, né? Então, novamente se provou muito eficiente, né? Esse domínio central e desenvolvimento aí que tá na partida. Então, beleza, mas aqui o lance que seguiu foi esse. E por D4, então C por D4, ganhando o centro. E agora, novamente, o preto ele precisa salvar o bispo, né? Bispo B6. E agora temos o lance E5 ganhando outro tempo sobre o cavalo de F6. E veja que é sempre assim, a cada lance um novo lance crítico. Essa é uma das características dos grandes jogadores, né? Eles aproveitam muito e se eles estão com iniciativa, eles criam novos problemas um atrás do outro. E isso torna cada vez mais difícil o trabalho do adversário. E sobre as circunstâncias de grande pressão, a tendência de cometer um erro, ela acaba aumentando muito. E aqui não é diferente. O adversário do Murphy então joga o lance D5, tentando cortar um pouco dessa atividade das brancas, a iniciativa. Mas Murphy aqui ele calcula muito bem, entende a posição e vê que a troca E por F6 ela vai dar vantagem para as brancas. E aqui o preto então toma o bispo de C5,
Mas temos aqui F por G7 e isso é um ataque direto sobre a torre de H8. Torre G8 único aqui. E agora vai começar um grande circo ao rei do adversário, né, ao rei das pretas. Então o Murphy primeiro joga a torre E1, dando um cheque sobre o rei que está no centro. Veja bem, roque já não é mais possível. Então o preto defende com cavalo E7. E aqui agora temos mais peças sendo ativadas, criando novos problemas sobre o ponto de E7 com o lance bispo G5. Não é fácil defender essa posição. Então aqui o preto joga bispo E6, né, cobrindo essa coluna aberta. E agora Murphy, com muita tranquilidade, ele leva mais peças para o ataque. Então esse cavalo C3 aqui, ele é muito temático, porque ele está de olho aqui em pular para E4, e nós temos um tema aqui em F6, porque o rei preto está muito exposto. E um cheque de cavalo em F6 aqui seria mate nessa posição. E a outra ameaça direta é essa aqui, avançar o peão para D5, tirando esse bispo, e a hora que esse bispo sai, o tema é evidente aqui em cima do cavalo. Então tem peça caindo a todo momento. E mais peças atacando. E eu quero que você preste muita atenção na posição das peças pretas. Nós temos 3 peças pretas aqui que ainda estão na 8ª fileira. O que dá um indício forte de que elas não estão conseguindo participar ativamente do jogo, né? E tudo isso é uma soma de desvantagens. Então aqui o preto tenta a ideia de bispo A5 aqui, né? Tocando no cavalo das brancas, mas o Murphy simplesmente ignora e joga cavalo E4. Ameaça imediata aqui é cavalo F6 e é mate aqui. Então aqui torre toma G7, cavalo F6 chega da mesma forma, rei F8 único, e agora vem torre E5. Este lance ataca o bispo, tira a torre da ameaça diagonal que tem o bispo e também defende o bispo de E5. E é mais uma peça no ataque que está dando apoio aqui para o avanço. Depois disso temos o lance C6 aqui, né? Ele abre um peão e defende o bispo. Murphy aqui então agora usa um tema aqui, que é o tema da cravada bispo H6, né? Veja bem que tá falando aqui de uma qualidade. Cavalo F5. A posição é bem crítica aqui, tem vários momentos, tem possibilidade de sacrificar a peça aqui e intensificar o ataque. E Murphy agora usa esse lance. Torre toma E6, F por E6. E aqui vem cavalo G5. Só para sinalizar, este lance dama toma F6 aqui não é possível por causa desse duplo, tá? E esse duplo funciona por causa do tema da cravada do bispo sobre a torre e o rei. Então a todo momento tem recursos táticos. E o rei aqui ele tá cercado, né? Esse cavalo aqui também tá tocando ponto de E6, novamente dando um duplo e ganhando dama. É crítica a posição das pretas. Então aqui vem o lance rei E7, bispo toma G7, cavalo toma G7 e agora vem dama F3. Tá defendendo o cavalo e tá rondando casas importantíssimas aqui na volta do rei. E lembre-se que uma dama, quando ela começa a entrar nessa fase decisiva do jogo para apoiar um ataque e o rei está exposto, é muito difícil conseguir evitar múltiplas ameaças. Então aqui vem o lance dama toma D4. Isso daqui já é hora extra no tabuleiro, né? E aqui torre D1. Porque esse lance aqui, né, se for analisar, ele ganha um peão, mas ele abre a coluna para a torre. E até que ponto isso acaba sendo um lance que poderia contribuir? E isso é um dos pontos que você deve ficar muito atento. É toda vez, pode ser que você ganhe um peão, mas a questão toda é, estrategicamente no jogo, você não está, às vezes, possibilitando uma maior atividade das peças do adversário, né? E nesse caso aqui a torre ela entra em jogo de forma decisiva. E aqui então vem o lance bispo D2, já é um desespero, né? Porque para tentar cortar esse raio de atuação, que veja bem a hora que a torre entrar aqui, não tem mais defesa, né? Se torre cheque aqui teria a possibilidade de jogar esse cavalo aqui e seria mate. Então agora Murphy usa uma sequência
boa, muito bonita aqui. Eu quero que você pare um pouco o vídeo e tente adivinhar como as brancas jogam e arrematam aqui sem complicação. Bora que é muito massa aí fazer exercício, tentar prever as jogadas do adversário. E veja bem, lembrando, 1858, olha o nível da partida, olha a condução do Murphy, os temas, o dinamismo, a atividade das peças e, lógico, a visão tática. Então, é por isso que é muito legal de estudar esse tipo de jogador daquela época. E, lógico, aqui nós pegamos uma referência inquestionável, mas de forma bem simples, vamos dizer assim, e direta, a gente consegue extrair vários princípios, e isso é muito didático, entender, porque é assim que a gente vai conseguir também agregar no nosso estilo de jogo e também conseguir identificar o momento certo de fazer determinados ataques, né? Ou situações ali que a gente precisa agir. Então, aqui voltando para a posição, o lance do Murphy é aqui, ó, ele sacrifica o cavalo com cavalo G8, cheque. E esse lance aqui, ele também abre essa entrada para a dama. Então aqui, você vai me dizer, ah, mas sacrificou a torre, mas vamos lá. A atividade aqui, a sequência, ela não deixa dúvidas. Torre G8 e aqui dama F7, cheque no rei. E veja que a dama está tocando na torre, então necessariamente pode recuperar a hora que quiser. Então aqui vem o lance torre D8, rei D8, né, tirando do cheque. E aqui Murphy, com muita calma, faz o lance decisivo que finaliza a partida. Qual é o lance das brancas aqui? Lembre-se, jogadores de alto nível, eles sempre fazem o lance mais concreto e o que menos dá chance para o adversário. E aqui vem o lance decisivo cavalo F3. Tocando no bispo de D2 aqui, e a gente tem esse tema aqui, né? Sempre que você tiver o rei numa coluna aberta, em contato com a torre, por mais que tenha um peça na frente, acaba virando um tema alvo. Então aqui a gente está ameaçando a dama e o bispo. E essa torre aqui, a dama está de olho nela e ela pode capturar a hora que quiser. Então, nesse caso aqui, o preto abandona, mas aqui fica nítido que se você salvar a dama, tentar trabalhar com ideias de trocar a dama aqui, por exemplo, o que o branco vai fazer primeiro? Ele vai capturar essa torre com um cheque, e depois desse lance, ele vai capitalizar o bispo. E aqui a gente vai entrar num final onde tem torre, cavalo e dama versus dama e cavalo e o rei totalmente exposto. Então não tem como conseguir fazer algo ali e salvar a partida. Então, galera, essa é a partida então do dia. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem aí, mais gente vendo partidas modelo, com certeza o pessoal vai aprender e o xadrez aos poucos ele vai cada vez criando uma forma com mais jogadores. Um grande abraço e até a próxima. Valeu aí, galera. Tchau, tchau.